Às vésperas das eleições, o canal de notícias apresenta a partir de hoje uma série de reportagens que vai tratar de política. Como está a satisfação política da população? Será que ainda existe esquerda e direita? E o horário político ajuda na escolha dos candidatos? Bom, estes são alguns temas que nós vamos apresentar durante toda essa semana. E na primeira reportagem você vai saber quais as funções, os deveres dos deputados, estadual e federal, do senador, do governador e também do presidente da República. Nas ruas, a correria do dia a dia. Cada um com seus afazeres. Quase não sobra tempo para nada. Pois é, mas as eleições ocorrem agora, em outubro, dia 5. E você já parou para pensar em quem vai votar? Ou melhor, sabe o que cada candidato tem que fazer depois de eleito? Tu sabe qual que é a função de um deputado estadual? Organizar o Estado? E federal? Federal? Não faço a mínima ideia. Onde é que entra o senador aí nessa história? Não sei. Não sei o que ele faz. Ajuda, né? A senhora sabe o que faz um deputado federal, estadual? Não muito. Não acompanho muito, para dizer a verdade. E senador? Também não. São legisladores, né? Criam leis e aprovam ou desaprovam projetos de lei remetidos pelo Executivo. Pois é, tem que saber para depois poder cobrar. Anota aí. De acordo com a Constituição brasileira, o deputado estadual fiscaliza o governador, o vice e os secretários e ajuda a elaborar o orçamento do Estado, propõe leis de interesse público. O deputado federal tem as mesmas funções do deputado estadual, só que a nível federal. O senador fiscaliza o presidente, o vice e os ministros, ajuda a decidir o orçamento nacional e a utilização do dinheiro público. Também elabora leis que trazem benefícios para os eleitores de seu estado. O governador é o chefe do poder executivo no estado, comanda a segurança e nomeia os secretários. Ele faz as leis aprovadas na Assembleia e administra os investimentos regionais. O presidente da República exerce a função de chefe do Poder Executivo e também de chefe de Estado em uma nação. É ele quem nomeia os ministros, trata das relações políticas e econômicas com outros países. Além disso, faz as leis aprovadas no Congresso. Agora que você já sabe, vote com consciência. O recado está dado, né? E aqui no estúdio a gente recebe agora o professor de História da UPF, Adriano Comíssoli, para a gente continuar falando um pouquinho mais sobre política. Aliás, temos muito a aprender sobre as funções, seja de um representante do Legislativo ou do Executivo. Professor, sempre muito bem-vindo ao UPF TV. Obrigada por aceitar mais um convite. Eu que agradeço, Thaís. Professor, na sua opinião, por que a população, boa parte dela, não sabe a função de um deputado, do governador, do senador, por exemplo? Acredito que seja porque as pessoas estão pensando a política somente como uma corrida partidária, né? Eles não estão preocupados com as funções, uma outra noção de política, que é a administração da sociedade por parte do Estado através de diversas instituições. Então, as pessoas estão preocupadas com a concorrência partidária, que é só um dos elementos da política, né? Só uma face de um objeto bem mais complexo, né? Isso explica, só para a gente dar um exemplo em nível municipal, por que muitas pessoas batem lá na sala do vereador pedindo alguma obra, alguma coisa muito específica que não é função dele resolver. Não, como ficou claro na matéria, né, o Poder Legislativo cuida de votar as leis, né, embora possa fazer certa pressão sobre o Poder Executivo que de fato, vamos dizer assim, resolve problemas. Professor, se nós compararmos o perfil do eleitor no Brasil com o de outros países, em que situação a gente fica? Eu acho que a gente tem um perfil bastante sui generis, né? Porque existe um certo descolamento da política aqui com a política do dia a dia, né? A gente está pensando só a política no sentido estatal e muito no sentido de troca de favores entre partidos. Eu acho que os nossos eleitores, eles estão muito na condição de eleitores, eles só participam na hora do voto, né? E não se conectam, não se comunicam com aqueles que são eleitos, com os partidos que eles acreditam, que eles representam, né?
Ou seja, temos uma eleição que tecnicamente é impecável, é modelo no mundo, ponto, para por aí. O restante precisa ser refeito. Exatamente. A eleição tem que ser um primeiro passo, e um passo, convenhamos, talvez o menos importante, porque depois nós temos 4 anos nos quais os eleitos exercem o poder. E parece que os nossos eleitores se abstêm de participar disso. Eles dizem, bom, eu votei, agora é com eles. Mas não deveria ser assim, deviam acompanhar mais de perto. Professor, vale o seguinte exercício? Faltam 12 dias aí para o primeiro turno das eleições. Tentar puxar pela memória em quem você votou na última eleição, 4 anos atrás, e tentar dar uma acompanhada no que o seu candidato, se eleito, o que ele fez? Perfeito. Eu acho que se o candidato foi eleito, né, as pessoas podem seguir com muita facilidade, né, os poderes legislativos, executivos, através de suas páginas oficiais. Tem os projetos de leis que foram encaminhados, que foram votados, que foram, eventualmente foram aceitos, né? Então eu acho que é bastante fácil isso, para além da propaganda que cada candidato faz. Para isso tem que lembrar em quem votou, né, professor? Para começar, né? Perfeitamente. Então comecem por aí. Nem que tenham que anotar para lembrar daqui a 4 anos. Tá valendo anotar na agenda também. Agora, professor, com relação ao horário político aí, a gente vive esse momento, né, onde temos também a oportunidade de, por meio do horário político, fazer a escolha. Na sua opinião, que comentário pode se fazer sobre o horário político? O horário político hoje em dia está transformado numa peça de publicidade, né? Ele é puro marketing. Então, embora eu acredito que seja eficiente, eu não julgo que seja a maneira mais confiável de se aproximar do candidato. Tá? Eu acho que, como tu sugeriu, pesquisar o histórico desse candidato, né? Que ele é um candidato a um cargo, né? Acho que a gente tem que entender, como vocês propuseram, qual é o cargo e o quanto as propostas dele estão conectadas com esse cargo, né? Tem candidatos que prometem fazer mundos e fundos, coisas que nem vai ser possível que ele faça. Um candidato a deputado dizer que vai construir estradas, isso não é possível. Né? Tamanha desorientação. Nem ele mesmo sabe até onde ele pode ir, caso eleito. Ou ele sabe, talvez, prefira misturar um pouco, mas eu acho que as pessoas têm como acessar facilmente essas informações, né? Embora tenha essa ideia que a lei é impenetrável na sua leitura, né? É fácil alcançar uma cópia da Constituição de 1988 e se informar minimamente. Professor, o movimento Vem Pra Rua, em que você também foi bastante procurado pela imprensa no ano passado, de alguma forma vai repercutir nas urnas, nessa eleição? Qual é a sua opinião? Eu espero que sim, né? Acredito que é possível que várias pessoas assumam uma postura mais crítica, né? E se me permite assim, um ensaio, eu diria que talvez as pessoas tenham que pensar um pouco menos naquele voto útil, voto tático, e procurar apoiar candidatos que, mesmo com pouca possibilidade de se elegerem, estejam mais afinados com as suas ideias, né? A gente tentar fazer um voto, se o interesse tem que guiar o voto, tem que ser um interesse real seu. Talvez a gente consiga escapar um pouco dessa ideia que a gente está vivendo agora de escolher o menos pior, simplesmente. Escolher o menos pior não é a melhor alternativa. Eu acredito Está que não. longe disso, não é? Professor, obrigada pelas informações. Que tenhamos uma boa eleição. Com certeza. Obrigada. Bom, e olha, e o tema de amanhã nessa série de reportagens e entrevistas é a insatisfação política.